Amém. Mateus 28 diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei: Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Amém? Vamos poder sentar. Quando o anjo se manifestou lá no sepulcro, só estavam lá os soldados. Quando as mulheres discípulos de Jesus chegaram, o fato já havia ocorrido. E aqui, Mateus, quando ele escreve não o que ele viu, mas o que os soldados viram. Foram os soldados que viram um anjo com o aspecto de um relâmpago, remover a pedra e sentar-se sobre a pedra. E como diz aqui, os guardas ficaram atemorizados. Então, apesar de terem tentado ocultar a história pela boca dos guardas, os próprios guardas não resistiram. Abriram o bico, porque não tinha como. Como que alguém vai ver uma cena dessa? Um anjo em forma de relâmpago, alguma coisa sobrenatural, chegou ali, removeu a pedra e sentou-se sobre a pedra. Uma cena dessa podia dar o dinheiro que fosse a eles, mas de alguma maneira eles iam contar para alguém. E Mateus tomou conhecimento desses detalhes exatamente pelo que os guardas viram, porque somente os guardas tinham visto. Quando as mulheres chegaram lá, o fato já tinha ocorrido. E eles, como as versões bíblicas vão dizer, perguntaram as mulheres, por que procuras o vivo dentre os mortos? Vai lá, vê lá. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quando elas chegaram, já tinha acontecido esses episódios. E o que nós vemos aqui, algumas coisas nessa fascinante história que chama atenção, é que o sobrenatural, ele está sempre presente em nosso meio.
Sempre. E mesmo que nós não o vejamos, os inimigos estão vendo. Mesmo que nós não vejamos o sobrenatural, os inimigos estão vendo, irmão. Estão vendo. A Bíblia fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó e fala de outros servos de Deus que estavam em terra estranha e prosperaram. Então esses homens que prosperaram, muitas vezes para eles estavam apenas prosperando. Por quê? Porque estão trabalhando, compraram aqui um pedacinho, compraram uma cabra ali, compraram um bezerro, de repente a cabra começa a reproduzir, os bezerros começam a reproduzir, e a plantação está uma bênção, e eles, poxa, que bênção, está tudo jóia, viu? Nós plantamos, estamos colhendo. Muitas vezes os servos de Deus estão olhando para as coisas de forma natural. Mas a Bíblia mostra que as pessoas, os governadores daquelas terras, aonde servos de Deus prosperaram ali, vieram até os servos de Deus e disseram assim: olha, nós viemos aqui para fazer aliança com você. Por quê? Não, porque nós estamos vendo que Deus é contigo da maneira que tu está prosperando, e nós não queremos que depois que você se tornar grande, você venha lutar contra nós. Viemos aqui para fazer aliança. Mas para os servos de Deus, muitas vezes as coisas estão acontecendo naturalmente. Mas acredite, irmão, o sobrenatural está sempre em nosso meio. Sempre, sempre. Aqui dentro dessa casa, às vezes eu vejo uns flashzinhos assim, eu não sei se é do meu óculos, reflexo no meu óculos, às vezes eu vejo umas luzes passar assim, eu não sei se é reflexo da minha lente, eu fico na minha. Mas a minha esposa, o tempo todo, ela entra: onde é que você estava? Estava aqui. Rapaz, tinha um homem me olhando ali na escada. O tempo todo ela está atrás da gente, perguntando onde nós estamos, porque ela sempre vê, é anjo subindo essas escadas, é anjo descendo. Nós até estávamos conversando, por que nós vemos o tempo todo anjo descendo essa escadinha aqui, essa verdinha aí? Falei, não sei, deve ter um mistério. Mas é o tempo todo eles passeando naquela escada, o tempo todo. O sobrenatural está em nosso meio. Nós não precisamos ter medo de nada. E sabe o que acontece? Que às vezes temos medo deste sobrenatural, que é todo a nosso favor. Quem aí vai admitir que tem medo de encarar um anjo? Tem ou não tem? Quem não vai admitir que tem medo de estar lá quietinho no seu quarto e de repente levantar os olhos e ver um cara de 2,50 m na tua frente? Tem, não tem? Talvez seja por isso que você ainda não tenha visto nada. Porque você tem medo, Deus vai te apavorar, vai botar um anjo na tua frente, tu vai fazer o quê? Sair correndo desesperado, gritando para o vizinho, ladrão, vai discar 190, vai fazer o quê? Acredite, o sobrenatural está em nosso meio e é maravilhoso. Você pensa que todo mundo nasce corajoso? Eu vou dizer uma coisa para você: todo mundo nasce medroso. E tá aqui eu, ó, um medrosão. Mas depois que eu vi que o sobrenatural estava presente, e que ele estava presente por causa de mim, a meu favor, meu irmão, não tem escuro que me atormente. Quem aí tem medo de escuro? 1, 2, 3, aí. Ixi, chega, baixa a mão, irmão, baixa a mão. Eu só sei contar até 5. O que acontece? Por que você tem medo? Porque você ainda não entendeu o sobrenatural. Você ainda não compreendeu que isso é a seu favor, é para o seu bem. É como aquela injeção, né? Que Deus nos livre dela. Não tem uma injeção chamada antitétano? Quando você toma aquela injeção, paralisa metade do teu corpo. Eita, coisa horrível. Quem já levou aquela injeção? Misericórdia, não, irmão.
Eu já levei demais aquele negócio quando eu era criança. Era um tombo e uma injeção, coisa horrível. Dava até medo de cair já. Fica um trauma. Mas você não entende que aquilo é a seu favor e você não cede? O médico diz assim, né? O médico, para atemorizar, diz assim: você quer morrer e não ver mais o papai e a mamãe? Não, eu quero ver o papai e a mamãe. Então tem que levar a injeção. Aí você cede. Mesma coisa, esse sobrenatural, você tem que entender que ele está a seu favor. Não interessa se é as luzes acesas ou apagadas, não interessa. Deus é poderoso na luz ou nas trevas. Os anjos estão a nosso favor. Se o inimigo pudesse nos tocar à noite, ele também poderia tocar durante o dia. Ele não pode tocar nem de noite nem de dia, porque Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que vive e reina. Ele determinou que você vai estar de pé enquanto andar na sua palavra. Mas você não entendeu isso. Então você tem medo. Você tem medo do futuro. Você tem medo do amanhã. Você olha para o futuro e diz: o que vai ser de mim? Quem já entendeu o sobrenatural que está em nosso meio, que está a nosso favor, não está nem aí se o sol vai se levantar ou não, se vai existir futuro ou não. Jesus Cristo é Senhor ontem, hoje e eternamente. É uma questão de entendimento. E digo mais, um exercício de entendimento. Sabe? Às vezes você não quer decorar. Você sabe quanto é 6 vezes 6? Essa que é mais fácil. 6 vezes 6, todo mundo sabe? Mas se você não souber quanto é, por exemplo, 8 vezes 7, essa é mais difícil. Se você não sabe quanto é 8 vezes 7, o que você faz? Não, eu quero decorar esse negócio. Aí você fica, 8 vezes 7 igual a x, 8 vezes 7 igual a x, 8 vezes 7 igual a x. Não estou falando porque eu não sei, né, irmão? 8 vezes 7, 72. 8 vezes 7, 72. É isso? 56, não falei que eu não sabia? Olha aí, ó. Tá vendo? Então, irmão, o que acontece? A parte é a brincadeira. Quando você quer dominar um conhecimento, qualquer coisa, você não fica assim? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Não sei o que. Não sei o que lá. Não é isso que você faz? Faça um exercício, irmão. Deus está comigo. Se um anjo aparecer na minha frente, ele é meu amigo. A espada que eu vou enxergar, se eu enxergar nele, aquela espada é para me defender. Se eu ver um anjo enorme, grandão na minha frente, todo armado, ele é o meu amigo, ele está ali para me defender. Faça este exercício. Por que eu estou te dizendo isso? Porque deu certo comigo, né, irmão? Eu já falei, ninguém nasce corajoso, ao contrário, eu entendo que todo mundo nasce medroso, mas o medo só existe quando você não tem conhecimento da situação, quando você não domina o fato. Aí, se você tem um erro, tipo eu, 8 vezes 7, que eu errei, se você tem um erro, aí você começa a não ter firmeza. Quando você acerta, quando você sabe que aquilo existe realmente em seu favor, Jesus Cristo morreu e os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, quando você começa a entender que eles são enviados porque Deus te ama, é para te guardar, para te sustentar, né? Eles não tropeçarão com o teu pé em pedra, os anjos vão sustentar na mão, são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. O anjo apareceu para Jacó, apareceu para Isaac, apareceu para Abraão, apareceu para Moisés, apareceu para Gideão, e sempre que eles apareceram, o sobrenatural no meio do povo de Deus sempre foi tremendo, maravilhoso. Quando você entende essas coisas, você passa a não ter medo de nada. Ninguém pode te matar, porque tem um anjo ali que é mais rápido que qualquer bala. Mais rápido que um apertar de qualquer gatilho. Mais rápido que a velocidade da luz. O sobrenatural está em nosso meio. E muitas vezes nós precisamos ouvir do sobrenatural pelos lábios dos outros.
Que nem a experiência daquele pastor que ia transportando um monte de Bíblia. Chegou na fronteira desses países proibidos, transportando um monte de Bíblia sozinho dentro do quarto. Quando ele viu a barreira dos policiais, mandando parar todo mundo e revistando o carro, ele falou assim: Senhor, e agora? Quando ele vem se aproximando da revista, um militar que está um graduado que está na beira da estrada, diz assim: não, esses dois aí, pode deixar passar, esses dois aí pode deixar passar. Ele falou: dois? Que ele olhou para o lado, vazio, não tinha ninguém, e ele cheio de Bíblia na mala do carro. O sobrenatural está em nosso meio, mesmo que nós não o vejamos. Quando você pensar que está sozinho, lembre-se do sobrenatural. Você nunca está só, como o Senhor Jesus prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Nós não estamos órfãos, nós estamos protegidos, estamos bem guardados. E aqui, Mateus está relatando uma coisa gloriosa, mas não foi nenhum crente que viu. Não foi Maria, não foi a Maria Madalena, não foi as irmãs de Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, não foi Estevão, não foi nenhum deles. Quem viu o anjo que nem um relâmpago mover a pedra e sentar-se sobre ela foram os soldados romanos. Você sabe que às vezes, você já foi andando pela rua às vezes e sentiu um arrepio? Já foi andando assim, tranquilo, de repente dá aquele arrepio assim, e você segue seu caminho. Um arrepio, o que foi esse arrepio? Eu vou te dizer o que foi esse arrepio. Esse arrepio foi o anjo que cirandou você. Quem já sentiu arrepio? Você está vendo que você não está sozinho? O sobrenatural está te acompanhando mesmo quando você não vê. Agora, não vai sentir esse arrepio de novo e ficar com medo, se esconder debaixo da cama. Ele está à sua volta o tempo todo. Você já foi andando pela rua e já escutou alguém gritar o seu nome, você olhou e não viu ninguém? Quem já escutou isso? Tanta gente assim. Vocês andam ouvindo coisas? Sabe o que é isso? É os anjos que agem assim. Eles percebem coisas à sua frente. Antes de você trilhar caminhos, eles já trilharam, já foram, já voltaram, estão sabendo por onde você vai, estão com direção de Deus. Às vezes um anjo chama o teu nome. No que você para procurar, ele já te livrou de uma situação lá na frente por causa de 5, 10 segundos. O sobrenatural está presente em nosso meio e muitas vezes nós não estamos vendo. Se não houver uma revelação, se Deus não mostrar o que é, como é, tal, você não está nem aí. Quantas vezes, não sei, essa experiência já é mais, às vezes amedronta mais, né? Você está andando tranquilo ou está dentro de casa, de repente você sente como se alguém tivesse passado. Aí você pensa que é o filho, que é a esposa, que é o marido, que é o pai. Quando você olha, você não vê ninguém. Quem já teve essa experiência? Aí, ó. Põe mais um prato na mesa, irmã. Tem alguém lá acompanhando você. Então, meu irmão, o sobrenatural está presente. E muitas vezes nós estamos levando aquela vida: ai, Deus me abandonou. O que vai ser de mim? Poxa, a coisa está tão feia para o meu lado que eu estou até me arrepiando. A coisa está tão feia para o meu lado que eu estou até vendo sombras dentro de casa. É os anjos que estão passeando lá. Você está sentindo, você não está olhando para dentro de você para enxergar a ação de Deus lá dentro, a paz de espírito que você tem. Você está olhando para problemas, para uma série de coisas, está se atribulando na carne e está esquecendo da glória de Deus no teu espírito. O sobrenatural, ele está sempre presente em nosso meio. E Deus mostra o seu sobrenatural de formas tremendas, de formas gloriosas. Tem uma experiência de um muçulmano, um sheik muçulmano, que ele tinha um missionário pregando lá nas partes da Arábia, né, esses países muçulmanos ali. E o sheik revoltado disse assim: como é que é? Tem gente se convertendo ao cristianismo porque tem um missionário aí pregando?
vão matar ele. Planejou tudo, organizou os seus capangas, e antes de dar a palavra final, um belo dia o cidadão está em casa, e quando ele olha na sua sala, ele vê uma pessoa. E o sheik falou assim: como você entrou aqui? Quem é você? Como você passou por todos os meus soldados? Como você entrou aqui? E o homem em pé no meio da sala falou assim: eu sou Jesus, o Jesus do missionário que você vai mandar matar. Não toque nele. Não toque nele. Acabou, foi só. O homem falou o seguinte: vamos buscar esse missionário, chama ele que eu quero ouvir esse homem. Se converteu o sheik, se converteu a casa dele toda, e está aí pregando e custeando o evangelho entre os muçulmanos. Porque o sobrenatural, muitas vezes, mesmo nós não vendo, ele está agindo e está agindo de forma gloriosa. Então, meu irmão, o que nós vemos aqui? O sobrenatural. Porque sem o sobrenatural não existe igreja. Quando as pessoas estão fazendo planos naturais e não esperam que o sobrenatural aconteça, não vai dar em nada. São obras carnais. Esta escada que está ali, esta escada me reporta um impacto sobrenatural fora do comum. Não tínhamos projeto de obra, eu não confiava nessa estrutura que aqui está. Eu falei, não tem como construir nada em cima, porque a estrutura não aguentaria, na minha opinião, pelo que eu vi ser feito aí anteriormente. E um dia minha esposa chegou, mas eu pensava, eu dizia, poxa, seria legal se nós pudéssemos construir alguma coisa em cima da igreja. Isso mexia comigo, eu dizia, mas não tem condição, não vai ser possível. O máximo que eu posso fazer é melhorar esse telhadinho de amianto aí. Um belo dia minha esposa acordou e falou assim, eu tive um sonho. Quando nós saímos ali, ela falou, eu tive um sonho, que tinha uma escada aqui, que ia lá para cima. Eu falei, como uma escada aí? Impossível. Como que eu ia fazer uma escada, irmão, que tocasse lá no chão? Ela falou, não, mas a escada não saía do chão. A escada saía daqui, do alto, e ia lá para aquela ponta lá. Mas assim, como? Como? Fiquei quebrando a cabeça durante muito tempo. Falei, como que uma escada vai sair dali? Falei, só se eu apoiasse ela no muro, a porta fosse lá para fora, porque vocês lembram como era aqui, né? Não tinha como eu imaginar nada. E nós, de repente, Deus deu direção, faz a obra. Fomos fazendo a obra. Chegou na hora de passar para o andar de cima, e eu precisava de uma escada para subir. E agora? Falei com os irmãos ali, faz a escada lá naquele canto lá, lá no fundo da igreja. Vamos fazer a escada lá, subindo para lá. Nós precisamos de uma escada, tem que ter uma escada. Faz a escada lá. Aí minha esposa falou assim, você vai se arrepender, você vai fazer essa escada e vai desfazer. Eu falei assim, eu sei que eu vou me arrepender, mas como que eu vou fazer uma escada aqui? Aonde? Não tem como fazer uma escada no alto. E ela falou assim, não sei, mas você vai se arrepender, vai se arrepender. E eu parei, pensei e orei. Eu falei, não tem jeito, Zeli, vamos fazer a escada lá naquele canto lá. Não tem outro lugar, como que eu vou fazer a escada? Vamos fazer naquele canto lá. Aí enquanto estávamos preparando para a escada subir lá naquele canto, eu sentei lá naquele murinho lá na rua. A minha esposa sentou do meu lado e falou assim, você vai se arrepender. Eu falei assim, mas eu sei que eu vou me arrepender. Aí eu levantei de lá, vim meio irado, porque eu não achava a solução, vim meio irado. Quando eu entrei ali, eu vi a escada. Falei, meu Deus, lá é a escada. Falei, a escada não sai do chão, a escada não sai, a escada vai sair colada ali, vamos fazer uma plataforma aqui, vamos criar a escada está aí. É o sobrenatural. A obra de Deus é assim, é o sobrenatural. Essa escada, cada vez que eu olho para ela, irmão, tinha que ver como eu estava. Não tinha solução para essa escada ser criada.
tudo detalhadamente mostrado, aí em cima, Deus mostrando as divisórias, Deus mostrando as salas, Deus mostrando tudo, irmãos da igreja tendo sonhos, aí depois, acabou que esses irmãos que tiveram sonhos vieram ajudar na obra, quando chegaram aqui viram construção, foi isso aqui que eu sonhei, pastor, lembra que eu falei contigo, foi isso aqui, foi aquilo ali, o sobrenatural faz parte da igreja, faz parte das nossas vidas, então meu irmão, cuidado, se a sua vida está caminhando somente natural e você não enxerga nada sobrenatural, algum sinal desse sobrenatural tem que acontecer, nem que não seja você vendo os outros, mas tem que acontecer. Quantas vezes servos de Deus têm tido essas experiências? Certa vez uma situação, um camarada contando para o outro, antes de eu me converter em tal lugar, eu ia te assaltar, lembra tal dia assim que você passou em tal lugar? Mas só que você estava acompanhado, se você estivesse sozinho naquele dia eu tinha te assaltado. Aí o camarada disse assim para ele, não, mas naquele dia eu estava sozinho. Não, eu vi você e outro lá. Isso é muito engraçado, né? Isso é muito engraçado, essas histórias. Vou seguir mais um pouco, irmão. Eu quero falar outros detalhes desse capítulo para você. Diz aqui, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Veja bem o que o anjo diz. Ele ressuscitou como ele já tinha dito. Ou seja, tem pessoas que às vezes a aparência das suas atitudes estão muito certas. Mas o anjo está dizendo, ele já havia dito que ele iria ressuscitar. Quando? No terceiro dia. Então, no terceiro dia, não era mais tempo de procurar um Jesus morto. Era tempo de procurar um Jesus vivo. Mas qualquer discípulo, qualquer cristão que visse aquelas mulheres caminhando para o sepulcro com bálsamos e aromas, coisas aromáticas, etc., com aquelas belas intenções de ungir o corpo de Jesus, naquele dia qualquer um dizia, não, tá certo, é isso aí. Afinal de contas, ninguém estava mesmo esperando que ele ressuscitasse. Quando deram a notícia que ressuscitaram, falaram, como é que é? Roubaram o corpo dele? As mulheres chegaram dizendo, ele ressuscitou. Como é que é? O corpo sumiu? Roubaram o corpo? Ninguém estava esperando por nada. Então, aparentemente, a atitude dessas mulheres seria muito louvável. Mas, na verdade, elas estavam bem fora do padrão, bem fora da realidade. E como disse o anjo, vede, ele não está aqui como ele disse. Tem muitas coisas que Jesus nos diz, mas nós acabamos deixando elas escaparem. Nós acabamos perdendo essas coisas gloriosas que Jesus nos diz. Sabe por quê? Porque outras coisas nos chamam a atenção. Outras coisas nos atribulam, outras coisas nos angustiam. O que Jesus falou assim? Eu serei morto e ao terceiro dia eu volto para vocês, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles estão preocupados com a guarda romana que está marchando lá fora, eles estão preocupados com um monte de soldado ameaçando de morte, eles estão preocupados com o que Herodes, com o que Pilatos, com o que os judeus vão fazer, e muitas tribulações estão envolvendo a mente e o sentimento deles, e eles esqueceram o principal, de que no terceiro dia ele levantaria dentre os mortos. Cuidado, irmão, você tem informações preciosas, mas se você não tomar cuidado, elas serão que nem a semente à beira do caminho, as aves do céu podem vir e comer. Você precisa guardar as informações que você tem, porque as informações que Deus tem, o mover de Deus, o sobrenatural, isso está firme, isso está fundamentado, isto é inabalável. Vê que os soldados foram pagos com muito dinheiro. Diga que vieram aqui, que roubaram o corpo, eles divulgaram isso em toda a nação, e no entanto essa verdade ficou morta lá.
ela não sobressaiu? Os próprios soldados que foram mandados ficarem calados, eles mesmos não abriram o bico? A história não está hoje aqui até nós, e nós não precisaríamos nem dessa história, porque se orarmos, o Deus vivo se manifesta para nós, e nós poderemos dizer, mesmo sem os relatos da sua ressurreição, que ele vive. Mesmo se a Bíblia não trouxesse escrito que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós temos visto o sobrenatural. Então, meu irmão, cuidado, você tem as informações, você tem os anjos ao teu redor, você tem a palavra de Deus dentro de você. Viva isso aí, viva o sobrenatural, viva a palavra de Deus. Afaste os fantasmas da derrota. Afaste os fantasmas das necessidades. O que os judeus fizeram? Os sacerdotes, com muito dinheiro, tentaram sufocar a verdade que deveria chegar aos discípulos. E muitas pessoas se deixam sufocar por essas mentiras que já estão fundamentadas na boca dos ímpios, né? Vai lá e diz que os discípulos roubaram o corpo. Muita gente se deixa sufocar. A verdade espiritual, meu irmão, se você não zelar por ela, regar todo dia como se rega uma plantinha, ela morre dentro de você. Tem gente que pensa que evangelho é entrar na igreja e se converter. Eu me converti. Não, isso é ilusão, isso é coisa de criança, isso é coisa de igreja caída e fracassada por aí. Crente de verdade se converte todo dia. Cristão de verdade, ele tem que estar constantemente renovando a sua vida, a sua fé. É na oração, todo dia tem um abraço de Jesus, é na palavra, todo dia ele aprende uma lição, todo dia ele é engrandecido. Irmãos, é incrível, mas se você pega ali três minutinhos de oração, às vezes até menos, naquela oração você sente uma renovação de Deus tremenda. Pelo que eu digo, não são longas orações que trará a mão de Deus sobre você, mas orações sinceras. Orações de um coração quebrantado, contrito. Agora, o mundo está aí, seja pela força do exército, seja pelo dinheiro dos sacerdotes, todo mundo está tentando fazer com que a fonte da sua fé seja morta. Mas acredite, ele vive e reina para todo sempre. Então, aqui diz: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Quer dizer, o anjo dá uma informação. Jesus ressurreto, encontra elas, dá essa mesma informação, tá? Aí o anjo diz assim, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Irmão, você tem que entender que você não pode deixar passar informações primárias, senão informações secundárias e terceiras, você acaba não assimilando. Olha bem o que o anjo diz: e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Ou seja, olha, ele já ressuscitou dos mortos. Não é uma notícia assim, caramba, Jesus ressuscitou, como um assombro. Não, diz para ele, já aconteceu. Ele já ressuscitou. Ou seja, esses discípulos já possuíam uma informação. Agora vem esta informação complementar. Eles já tinham a informação de que ele ressuscitaria. Agora eles têm a informação de que ele já ressuscitou. Toma muito cuidado com isso.
Dia a dia, não deixa passar na sua vida as informações, não esquece as lições bíblicas, traz à memória o que te dá esperança, não abandona a Escritura, senão com certeza, meu irmão, você não vai chegar até onde Deus tem planejado contigo. Não despreza a Escritura, não despreza a tua renovação espiritual dia após dia, não despreza a comunhão com teu Deus, não despreza as tuas orações, não despreza o serviço ao teu Deus, não se ilude como esses por aí que pensam que foi lá e comprou Deus com um dízimo e acabou a história. O Deus daqui não se vende por dízimo, o Deus daqui não se vende por dinheiro, o Deus daqui não se vende por oferta, o Deus daqui ele é adorado em espírito, em verdade. E aqui o anjo está dizendo, vai lá e dá essa informação que é complementar à primeira. Então toma cuidado com tudo que você tem recebido, porque se você deixar escapar as primeiras informações, pode ser que você não assimile as outras que virão. E aí que muita gente diz assim, não entendi essa mensagem. Sabe por que não entendeu essa mensagem? Essa mensagem representa um segundo ou terceiro degrau, e a mensagem que deveria está no seu espírito, o primeiro degrau, você deixou passar, você não prestou atenção, você não entendeu. Às vezes a mensagem é um pouco difícil, às vezes a mensagem é um pouco complicada. Deus nos deu um recurso de gravar CD, quer que você pegue um CD e ouça ela às vezes 2, 3, 4, 5 vezes, mas você despreza, você pensa que é um crânio, você pensa que é o CDF, bastou ouvir e pronto, a mensagem está alojada dentro de ti. Procure sentir o mover de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir a mesma mensagem 4, 5 vezes. Uma vez não é questão de precisar, é questão dos projetos de Deus. Então atente. Se Deus quer que você leve um CD para ouvir durante a semana, ouvir sei lá quantas vezes, e eu não estou aqui vendendo CD, eu estou falando se Deus quer que você leve, não que você compre. Você não precisa comprar, basta querer levar, você vai e leva. Não estou fazendo propaganda de venda de CD, eu estou zelando pela sua vida espiritual. Então, irmão, olha a informação, vai lá e diz que ele já ressuscitou, ou seja, eles já deveriam estar esperando por isso. Ou seja, as informações são sequenciais. A semelhança de Jesus, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele falou assim, bom, já que vocês entenderam isso, convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja entregue na mão dos pecadores. É uma coisa após a outra. Então, para concluirmos, Jesus diz no verso 10, então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. O que eu vejo nisso aqui? Irmão, você não pode pensar que vai encontrar Jesus aonde você bem quer, aonde você bem entende, que você vai encontrar Jesus da sua maneira, no seu próprio território, nos seus próprios domínios, aonde você determinar que vai achar Jesus. Aqui ele está dizendo, diz a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. O que eu entendo? Quando Deus quer se manifestar a nós, ele marca conosco encontro. Ele projeta para nós caminhos para se revelar a nós. Deus não se revela em qualquer lugar. Poderia, ele é soberano, pode se revelar em qualquer lugar. Mas a verdade é que Deus traça planos. Lembra do Antigo Testamento? Quando o meu povo chegar diante deste altar, quando o meu povo clamar diante deste templo, os meus ouvidos estarão inclinados a este lugar. Lembra? Eu vos darei uma terra que mana leite e mel, aonde eu vou me manifestar. É assim que Deus age. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem pontos de encontro para ver-nos face a face. Muita gente não entende isso, aí é aquilo, eu sirvo a Deus da minha maneira, eu acho Deus dentro da minha casa, eu acho Deus até no meu banheiro. É bem verdade, se Ele tiver determinado esses caminhos, não se nós determinarmos.
Se Deus disser, eu vou te encontrar lá no banheiro da tua casa, no teu quarto, na tua cozinha, no meio da rua, se Ele disse que vai, você vai vê-lo lá. Mas se Ele não marcou contigo lá, você vai ter que ir aonde Ele quer que você vá. Quem viu Jesus ressurreto? Aqueles que foram lá na Galileia, esses o viram. Mas deve ter tido alguém que não levou muito a sério esse negócio. Como é? Que ressuscitou nada, roubaram o corpo dele. Estão dizendo por aí que roubaram. Eu não vou a Galileia nenhuma. Quem não foi, não viu. Então terminamos aqui. Verso 13. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, persuadiremos e poremos vós em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, uma mentira muito bem comprada, porque aqui diz que eles receberam muito dinheiro. Imagina, para falar uma coisa dessa e colocar a cabeça deles a prêmio. Imagina se as autoridades romanas sabem disso, que 16 soldados dormiram em frente a um túmulo e deixaram um cadáver ser roubado. O que o Império Romano faria com eles? Mataria, a semelhança daquele carcereiro lá no tempo de Paulo, que puxou a espada e ia se matar depois do terremoto, que as cadeias foram abertas. Era essa a pena de morte para quem descumprisse um decreto do Império Romano. Então esses homens, para mentirem desse modo e arriscar as suas cabeças, eles ganharam muito, mas muito dinheiro mesmo. E pois bem, o que vemos? Mentiras e dinheiro para ocultar o sobrenatural, para ocultar a verdade de Deus. Ou seja, é impossível que os inimigos consigam ocultar o sobrenatural que tem que agir sobre as nossas vidas. Agora, o triste é que nós mesmos conseguimos sim ocultar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Agora, se nós não fizermos isto, ninguém conseguirá fazer. Por isso a nossa vitória é certa. O único culpado da nossa queda somos nós mesmos. Então, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quer dizer, 16 guardas dormiram, né? E os discípulos foram lá, removeram aquela pedra, não fizeram barulho, carregaram o corpo, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. É assim que os adversários tentam fazer. Não importa a que custo, não importa a que absurdo, eles querem ofuscar a glória do Evangelho. Mas, até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Amém, irmão?